A Lenovo acertou bastante na última geração de notebooks gamer, trazendo duas boas opções. O Lenovo Gaming 3 mais barato para quem busca algo um pouco mais básico e o Legion 5 mais caro, chegando como porta de entrada para os modelos mais avançados. Tem análise dos dois aqui no canal, se você quiser conhecer mais sobre um deles, mas hoje a gente vai compará-los. Não para saber qual é o melhor, é óbvio que o Legion 5 é o modelo mais potente. O que a gente quer ver exatamente é qual a vantagem de comprar cada um deles. Vamos descobrir então qual configuração você consegue chegar nos jogos, quanto que cada um esquenta e se tem alguma diferença na tela, na construção e por aí vai. E aí, você acha que gastar R$2.000 a mais num notebook vale a pena? Será que o Legion 5 é tão melhor assim? Bora comparar eles para descobrir. E se até o final do vídeo você decidir que quer levar um deles para casa, é só conferir os links que a gente deixou lá na descrição. E comprando por lá você ainda ajuda o canal. Dá uma olhada também no comparador Escolha Segura para você não pagar mais caro nas compras pela internet. E bora pro comparativo. Não é segredo que a principal diferença entre os dois será no poder de fogo de cada um, mas na parte externa também existem algumas diferenças, e talvez não do jeito que você estava esperando. Apesar do Legion 5 ser mais potente e mais caro, o corpo não é tão mais premium assim. Ele é quase todo construído em plástico e não tem uma robustez maior que a gente esperava ver no modelo dessa categoria. Só que a parte boa é que apesar do Legion 5 descer um pouco de nível, o Gaming 3 não é tão ruim também. Então ambos estão nivelados nesse ponto. Em questão de design, eu até diria que é o contrário. O Legion 5 parece um ultra fino e o Gaming 3 tem aquele corpão de notebook gamer. Isso de frente, pois é a parte onde o Legion 5 é mais fino. Ele tem uma traseirona que deixa seu comprimento 1 centímetro maior. Não é muita coisa, mas dá um espaço extra para as peças internas e para as entradas que ficam viradas para trás. Olhando por cima, na tampa, ambos seguem designs sóbrios. Não chegaria a chamar de minimalista, mas pode combinar com uma situação profissional mais séria. Isso se você pretende usar um deles para uma situação de trabalho também, e não só lazer. A gente até estava conversando aqui no estúdio sobre como a Lenovo é consistente com seus teclados. Você viu um, já viu praticamente todos. Tudo igual, desde o IdeaPad basicão até os Legions e o Yoga. Se isso é bom ou não, não sei, mas é confortável. Já a tela muda um pouco o assunto, pois o Gaming 3 não satisfaz exatamente os pré-requisitos gamer. Ele é Full HD, IPS e as medidas de cor e de contraste também são quase iguais, pelo menos dentro da margem de erro para um painel IPS. No entanto, o Gaming 3 tem apenas 60 Hz de taxa de atualização, enquanto que seus concorrentes e o Legion 5 possuem 120 Hz no mínimo. Se você está jogando algo que consegue bater 120 quadros por segundo, nesses notebooks com a taxa maior, o movimento dos elementos estarão mais fluidos, e o mais importante para os gamers, o seu tempo de reação também pode ser melhor. Isso não é conversa, é muito fácil de provar e o Gaming 3 não faz jus ao seu nome ao trazer uma tela de apenas 60 Hz. Agora, para você tirar proveito disso, o jogo precisa estar numa taxa de quadros por segundo alta, e isso não é algo que você consegue em qualquer título aqui no Gaming 3. Mas onde faz diferença, que são os competitivos como o Valorant e o Counter-Strike, ele consegue. Então, podemos considerar isso sim uma grande desvantagem. Passando agora pelo resto do corpo, em questão de entradas, o Legion 5 tem 6 portas USB, 4 no form factor padrão e 2 tipo C. O Gaming 3 possui só 2 USB 3.2 e 1 USB tipo C, então o espaço extra rendeu uma boa quantidade de portas a mais para o modelo mais caro. Mas os ganhos principais aí foram internos. Abrindo a tampa, a disposição de tudo é quase igual, quase mesmo. Ambos possuem 2 slots de RAM, 2 slots M2 e um espaço para instalar um SSD de 2.5 polegadas. As peças que ocupam todos esses espaços são diferentes, mas a gente comenta delas já já. A questão é que fisicamente o que muda é o tamanho do sistema de refrigeração. Os heat pipes e as placas de metal são maiores e mais abrangentes para conseguir segurar melhor a temperatura de todo mundo. Dessa forma, medindo o calor no stress test, a temperatura que a gente vê nos dois, na verdade, é igual. Mas isso acontece porque o hardware do Legion 5 é mais potente e gera mais calor, mas ainda assim ele segura bem. Se a gente abrir a tampa agora e olhar onde está quente, vai perceber que nos dois casos as temperaturas mais altas ficam longe das regiões importantes de contato. O que não falta aí é exemplo de notebook gamer com teclado pegando fogo, mas a Lenovo acertou aqui.
Voltando para baixo, só vale comentar que a bateria do Legion 5 é um pouquinho maior. São 58 contra 45 Wh no Gaming 3. Tem diferença também na fonte de 230 watts no modelo mais caro e 135 no modelo mais barato. Como a necessidade do hardware de cada um é diferente, não dá para traçar grandes conclusões só olhando para essas especificações, mas no caso de uso, o tempo de bateria fica mais ou menos parecido. Eu consegui chegar em 5 horas com o Legion, só que isso economizando tudo que dava. Diminui brilho, liguei a economia e ainda não usei mais do que o navegador. Mas a média mais comum, utilizando ele normal, é de 3 a 3 horas e meia, o que é quase empatado com o Gaming 3. Tudo isso é só muito mais relevante para quem pretende trabalhar com os notes e não jogar. Isso porque o gameplay, para ficar certinho, precisa ficar direto na fonte o tempo todo. Mas antes de continuar, deixa eu te perguntar, você tá gostando do conteúdo? Se sim, é só clicar no botão vermelho aqui embaixo para se inscrever, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade e bora voltar aqui para o nosso comparativo. Pensando no hardware agora, o Legion 5 conta com processador Ryzen 7 5800H, RTX 3050, SSD NVMe de 512 GB e 16 GB de RAM. O Game 3 chega com Ryzen 5 5600H, GTX 1650, SSD NVMe também de 256 GB e apenas 8 GB de RAM. Logo de cara, o Note mais barato tem um baita problema, que inclusive é comum entre as máquinas de categoria gamer mais básicas. No caso, as duas memórias dele totalizam 8 GB, que não é o suficiente para a maioria dos títulos de hoje. A RAM não dá performance, mas a falta dela limita muito até onde o seu processador e a sua placa de vídeo conseguem chegar. E a gente vê isso muito fácil em qualquer coisa mais pesada que o Fortnite. O ideal seria trocar as duas instaladas nele por duas de 8 GB para totalizar 16 e ter o Dual Channel funcionando direitinho. Mas no interesse da sua economia, a gente testou substituindo apenas uma das memórias, o que já foi capaz de gerar um resultado positivo. A gente discute isso lá no vídeo do Gaming 3, mas acho que vale a pena trazer isso para cá também. Pela tabela, os valores de FPS médio ficam até que parecidos, mas na média dos quadros de 1 e 0,1% menores, a diferença é drástica. O que eles indicam é que o jogo está travando, e travando bastante, simples assim. É quase obrigatório aumentar a RAM, então, para ter uma experiência verdadeiramente gamer. E eu já incluiria o valor de uma ou duas novas no seu preço final. Agora, para comparar os dois, eu queria forçar mais o modelo mais barato, colocando nele as configurações gráficas que a gente sabe que o Legion aguenta. Será que o Gaming 3 também vai conseguir? Logo no GTA V, então, que é mais antigo, a média no Gaming 3 flutua entre 20 e 30 quadros por segundo contra 120 no Legion. Os dois caem um pouco mais na explosão, mas no geral dá para considerar que o GTA V roda com 4 vezes mais quadros por segundo no Legion 5 e pode até usufruir da tela de 120 Hz. Ainda com a Rockstar, mas agora com Red Dead Redemption 2, na parte do benchmark no meio da cidade, as médias ficam entre 10 e 20 no mais básico e 60 e 80 no Note mais avançado. O único ajuste que a gente teve que fazer aqui foi no tamanho das texturas para o Note mais fraco, pois ele nem conseguia chegar no mesmo ponto que o Legion. E mesmo assim, a desvantagem dele é grande. Só lembrando, enquanto o teste continua, você consegue melhorar bastante isso, diminuindo as configurações no Gaming 3. Mas o objetivo agora é te mostrar a diferença, onde cada um pode chegar. O Fórmula 1 foi o único que a gente testou nessa configuração um pouco maior, que o Note com a GTX 1650 conseguiu ficar mais ou menos ok, mas ainda abaixo dos 60 quadros por segundo. Já a RTX 3050 aguentou de boa e dá até para aumentar mais a qualidade, se você quiser ficar só nos 120 quadros por segundo. Acho que já deu para entender o meu ponto, mas eu queria mostrar também o Cyberpunk, porque ele tem o Fidelity FX da AMD. Não facilitei para o Gaming 3 diminuindo as configurações do jogo nele, mas tentei ligar essa opção para ver se ajuda, e o resultado é que não rolou. Precisa mesmo fazer mais algum ajuste nele, enquanto que o Legion 5 conseguiu ficar lá em 60 quadros por segundo, bem mais tranquilo. Aliás, uma das vantagens dos notebooks com a RTX é que eles também possuem à sua disposição a solução de upscaling da NVIDIA, o DLSS. No caso do Cyberpunk, a gente teve mais sucesso com o FSR, mas é bom ter à disposição as duas soluções, porque aí onde uma não ajuda, a outra pode funcionar. Só para lembrar mais uma vez que dá para rodar a maioria desses jogos numa configuração mais baixa no Gaming 3, nem que tenha que diminuir para o HD. Então dá sim para bater ali nos 60 quadros por segundo, igual a gente mostrou no primeiro gráfico. Mas é grande a diferença dele para o Legion, e para ter uma experiência gamer mais completa, o Note mais caro acaba sendo o primeiro modelo que consegue chegar lá. O preço é alto, então se você topa diminuir a qualidade para conseguir extrair um pouco mais do seu notebook,
o Gaming 3 ainda é uma opção gamer muito boa. E agora eu queria saber a opinião de vocês. Acham então que vale a pena gastar R$ 2.000 a mais no notebook gamer? Ou é melhor economizar no Gaming 3? E se vocês já têm alguma dessas máquinas, me contem aqui o que estão achando delas. Não esquece de deixar o like, se inscrever e até a próxima!